bem. Vamos nos desorientar um pouco. Um exemplo de superfície não orientável. Conhecidíssimo. É a faixa de Möbius. Como definição, uma definição fundamentalmente topológica, imaginem que isso aqui é um quadrado. Na verdade, eu teria como fazer um quadrado bonitinho aqui. Sempre esqueço disso. E aí você... Só que esse quadrado aqui, imagina que aqui é aberto, tá? Aqui, aberto. Onde eu estou colocando uma coisa amarela para jogar fora o negócio. Aí você aqui orienta de maneira oposta. O quociente do quadrado, o quadrado sem esses dois lados aqui, em cima e embaixo. O quociente por essa relação, identificando os pontos aqui. Acho que vocês conhecem essa caracterização da faixa de Möbius, né? Mas eu vou mostrar uma parametrização baseada nessa ideia, mas olhando no R3. Tá? Mas qual que é a ideia que eu vou usar para mostrar que não é orientável? Aí funciona qualquer superfície que você conseguir fazer essa brincadeira, você mostra que ela não é orientável. A ideia, muito simples. Se você conseguir mostrar, é o que eu vou fazer aqui, que você consegue parametrizar uma superfície com duas cartas locais. Vou chamar isso aqui de U, isso aqui de U'. Com intersecção feita por duas componentes conexas, né? Só que se eu achurar muito não vai ficar visível. Dá para visualizar a intersecção. Né? De modo que tem duas componentes. Numa das componentes, o jacobiano é positivo, ou se quiser, o campo normal, dois campos normais induzidos são o mesmo. E no outro, negativo, ou os dois campos normais induzidos são opostos, então você conclui que ela é não orientável. Né? Então, se você consegue achar duas cartas locais que cobrem essa superfície, essas cartas tendo como intersecção um aberto com duas componentes conexas, de modo que em cada uma dessas componentes o jacobiano tem um sinal diferente. Por que essa superfície não é orientável? Porque então, a questão está nas intersecções. Né? O que acontece fora da intersecção não é problema. Né? Nesse caso aqui, aqui a intersecção funciona como a gente gosta. Né? Os dois campos normais, vamos pensar em campos normais, por exemplo, são coincidentes. Quando eu chego aqui, eu não falei, né? As duas cartas têm que ser conexas também. Tá? A intersecção é que é desconexa, mas as cartas são conexas. Quando eu chego aqui, que eu tenho sinal negativo do jacobiano, ou tenho campos normais opostos, para funcionar a orientação, eu tenho que inverter isso. Mas se eu troco o sinal do jacobiano aqui, eu troco aqui também. Tá? Por exemplo, se eu mexer nesta carta, né, trocando as duas coordenadas, por exemplo, para trocar o sinal do jacobiano ou para trocar o campo normal, eu vou trocar ao longo de toda a carta, porque ela é conexa. Então, eu vou trocar aqui também. Então, se aqui fica positivo, aqui fica negativo. Arruma de um lado, desarruma do outro. Não tem jeito. Então, se você tem essa situação numa superfície, duas cartas locais conexas com intersecção com duas componentes conexas, de modo que os jacobianos têm sinais opostos em cada componente conexa, então a superfície não é orientável. Certo? A questão é a gente ver como é que a gente define isso para a faixa de Möbius. Vocês já viram parametrização da faixa de Möbius? Sim, eu já vi, professor. Depois você me diz se é a mesma. Tá? Lê.
Quer dizer, a mesma provavelmente não é, né? Porque não é, assim, não é uma coisa tão... Tá, mas deve ser semelhante, a ideia deve ser a mesma. A ideia que eu vou usar aqui para construir é a seguinte: eu vou pegar o plano YZ, acho que isso eu consigo fazer à mão. Se não, alguém está entrando. O Bruno talvez tenha caído. E aí eu vou pegar um segmento aqui no eixo Y. Vou pegar, nesse caso, de 1 até 3. Tá? Portanto, o centro está no 2. É esse segmento que vai me gerar a faixa de Möbius. Como é que eu vou fazer isso? Por um lado, eu vou rodar o plano YZ. Tá? E vou rodar no sentido, olhando para o plano, eu vou rodar em torno do eixo Z. Tá? Então, olhando de cima, o plano XY, eu vou rodar no sentido horário. Então, vou rodar esse cara, tá? Ao longo do eixo Z, em torno do eixo Z, e, ao mesmo tempo, eu vou, pensando de maneira solidária a esse plano que está rodando. Tá? Então, para quem mora no plano, não existe a rotação no ambiente. Então, nesse plano, o que acontece? Esse segmento roda em torno desse ponto. Tá? Nesse plano que está mexendo. Só que aqui eu vou usar o parâmetro U para essa rotação. E essa rotação que eu vou fazer no sentido anti-horário deste plano, né, de Y para Z, eu vou fazer por um semi-arco. Metade do que eu faço aqui. A ideia é a seguinte: quando eu dou uma volta, né, com esse plano YZ, eu dou uma volta completa, ângulo 2π, o segmento rodou π. Então, quando eu voltar para a mesma posição, o segmento vai estar no mesmo lugar, mas invertido. Então, eu tinha o segmento aqui, quando ele der a volta, ele vai estar ao contrário. Dá para visualizar? Sim, você perguntou se a manifestação que eu tinha visto era igual a essa, e a ideia era igual. A ideia era igual. Não sei se vai ser as mesmas, exatamente igual as coordenadas que você vai escrever, mas era essa ideia. A ideia, é o que eu falei, talvez a expressão seja um pouquinho diferente. Se você, em vez de rodar no sentido horário, vai no anti-horário, depende de como você começa, o segmento vai de 1 até 3 ou outra coisa, enfim. A parte analítica pode ser um pouquinho diferente, mas a ideia em geral que eu sempre vejo por aí é essa daqui. Então, vamos começar com essa representação. Aqui eu vou usar o parâmetro V, usando o IV, né, que a gente está usando para superfície. V é as coordenadas dos pontos desse segmento. Tá? Então, para fazer a rotação, né, a matriz de rotação, por enquanto só no plano YZ, tá? Vou me poupar da terceira coordenada, né, no sentido anti-horário, cosseno de U sobre 2, seno de U sobre 2. Aí vocês vão um pouquinho de paciência para as contas agora. Quer dizer, a conta na verdade é rápida mesmo. Mas, isso aqui é rotação em torno da origem, né? Então, para poder fazer a rotação aqui, eu vou fazer assim, vou pegar um cara daqui, que tem coordenada V, né? Na verdade, eu vou querer pegar, por comodidade depois de leitura, eu vou querer pegar V de -1 até 1. Fica mais fácil as contas se V tiver uma simetria, tiver um domínio simétrico em relação à origem, tá? Do que de 1 até 3. É mais conveniente isso aqui. Então, aqui, esses caras são V mais 2, né? Vai de -1 mais 2 até 1 mais 2. Tá? Então, primeiro eu considero
eu volto desse segmento até centrar na origem, ou seja, pego V aqui, tá? Faço a rotação, então eu pego segmento, o ponto, perdão, V0. Então, esse cara não mora no segmento vermelho, ele mora no segmento de -1 até 1. Tá? Mas imagine que você pega o ponto aqui, a ideia é que a função geométrica pega pega o segmento, leva para centrar na origem, roda e volta. Né? Uma maneira de escrever uma rotação fora de centro, digamos assim, você leva para a parte, coloca o centro na origem para ficar fácil de escrever a rotação, depois volta. Então eu venho para cá, o que eu obtenho é V0, faço a rotação e depois somo 2 na coordenada Y. Né? Ok? Enquanto eu escrevo aqui, se alguém tiver dúvida, vai ser V cosseno de U sobre 2 mais 2 e V seno de U sobre 2. Aí eu vou pegar a matriz de rotação no R3 em torno do eixo Z por um ângulo U no sentido horário. Né? Então é cosseno de U menos seno 0, cosseno 0, 0, 0. Eu estou imaginando que vocês dominam essas matrizes de rotação. Nessa altura do campeonato. E vou aplicar nesse cara, né? Agora, só que esse aqui é Y e Z, né? Eu omiti X. Mas no plano YZ, X é 0. Por acabei de escrever, já esqueci. V cosseno de U sobre 2 mais 2. V seno de U sobre 2. Então, tem a parametrização φ de UV, que por enquanto eu disse o domínio parcial, digamos assim, de φ. Eu disse onde varia o V, que isso não vai mudar. Agora, eu vou pegar duas cartas, né? Então eu vou mudar o intervalo de variação de U. A gente tem várias escolhas, mas... Então, fazer essa conta... Bom, a gente pode colocar... Assim, para não ficar muito... Não vou distribuir, não. Aqui, a segunda por essa também vai dar cosseno de U vezes isso aqui. E V seno de U sobre 2. Se, por exemplo, então eu pego V entre -1 e 1 e pego, se U ficar variando nos reais, eu vou ficar dando volta na faixa de meios. Eu vou com o segmento assim, dou uma volta, ele vai chegar aqui ao contrário, dou mais uma volta, chegar aqui ao contrário, dou uma volta, chegar aqui ao contrário. E assim indefinidamente. Até aqui estão acompanhando? Estão enxergando? Sim. Ô, professor, mas o que eu teria feito diferente, que eu acho que talvez fosse um pouco mais intuitivo para mim, seria, em vez de usar as matrizes de rotação, eu teria pego a forma... você tem aquela forma geral de superfície de revolução, né? Que você consegue escrever uma superfície de revolução como sendo uma função f, cosseno de φ na coordenada x, mais f, seno de φ na coordenada y, e outra função g, né? Na coordenada z. Daí o que eu teria feito seria procurar essas funções f e g de maneira que elas fossem independentes da coordenada também φ, que girassem. Eu acho que isso seria mais intuitivo para mim. Entendeu? Você acha? Que eu quis dizer. Bom, se não é nenhum problema. Para mim, por exemplo, eu nunca tenho, a não ser quando eu estou usando superfície de revolução, que aí, como estou usando, fica na cabeça, mas sempre que eu vou escrever a superfície de revolução, eu sempre penso na matriz de rotação, para mim é mais fácil, porque a matriz também está na minha cabeça. Sim, Nesse caso, especificamente, como também tem que compor duas rotações, porque quando você pega uma superfície de revolução, a curva geratriz é sempre a mesma, ela não fica mexendo. Uhum. Aqui nesse caso ela está mexendo. Sim. Ela está rodando.
né? Então, aqui também eu tenho, para descrever essa coisa aqui, outra matriz de rotação. Mas, ok, intuição é algo que até o nome diz, né? É algo que é de cada um. Se a sua funciona, se ela é consistente, né? E aparentemente é, então não tem problema nenhum. Se alguém tiver uma terceira intuição e for adequada também, isso tem a ver também com... Eu prefiro enxergar as coisas geometricamente. Tem pessoas que não gostam preferem a álgebra, outros preferem a análise natural. Não tem problema não. Então, aqui vamos pegar... Deixa eu pegar aqui emprestado agora uma circunferência. Para definir o domínio de U, né? Então, peguei a circunferência, mas agora as retas vou fazer à mão. Aqui eu estou no plano XY, olhando de cima. A rotação é no sentido horário. Então, aqui vamos escrever em vermelho para dar. Repare que no zero, quando U é zero, né? Então, se eu não faço nenhuma rotação, eu estou no plano YZ. O Z está na vertical aqui, né? Então eu estou aqui. Né? Aqui é U igual a zero. Né? Então eu posso pegar. Eu não posso usar uma carta só, né? Senão não vai ser um diffeomorfismo. Eu posso pegar, por exemplo, 3/4 de círculo, 3/4 de circunferência, sem os extremos, né? Eu estou pintando os extremos para a gente visualizar. Então, até U igual a 3π sobre 2. E uma outra porção, vamos fazer ela verde. Né? Para pegar também 3/4 de... Opa, deixa ser um pouquinho mais caprichado. Fazer aqui 3/4 de circunferência. Vim até aqui. Então, eu parto de U igual a π. Aqui eu tenho 3, 4, 5 π sobre 2. Certo? U igual a 5 π sobre 2. Ou seja, eu vou pegar duas cartas locais, eu vou chamar de φ1 e φ2, com essa expressão aqui. Né? Uma que vai de 0 a 3π sobre 2, cartesiano menos 1, 1, colocar no R3. E φ2 de π a 5π sobre 2 em R3. Dadas ambas por essa... A expressão é a mesma. Tá? A expressão é a mesma. Só estou restringindo o domínio para poder ter diffeomorfismos. Tá? Ok? Para verificar que essas duas cartas dão a mesma coisa, reparem que eu tenho duas intersecções. Né? Uma que acontece aqui, eu vou chamar abusivamente de W1. Vou chamar de... W1 e W2. Tá? Não estes arcos, né? Mas a porção da superfície coberta por essas duas cartas, quando, nesse caso, U vai de π a 3π sobre 2, e aqui também quando vai de π a 3π sobre 2. Esse é o W1, esse pedaço de faixa de meio. Quando eu tiver de π a 3π sobre 2, eu olho as duas cartas, elas cobrem a mesma porção. E essa outra W2, que a φ1 cobre quando U vai de 0 a π sobre 2, e a φ2 cobre quando U vai de 2π, ou seja, 4π sobre 2 até 5π sobre 2. Ambas cobrem essa porção, mas em instantes diferentes. Digamos assim, se U for o tempo, vai. Então, W1, ambas passam no mesmo instante, e W2, cada uma num instante diferente. Mas são as duas intersecções. Eu estou chamando de W2 porção da superfície, da faixa de médios. Certo? Não aqui, dessa circunferência. Ok?
Aqui teria dois caminhos. Eu vou fazer o curto, que eu acho que é suficiente. O longo calcula os campos normais induzidos por cada uma das cartas. Significa calcular a derivada disso aqui em relação a U, em relação a V, né? Fazer depois, então, achar os campos φ, U, φ, achar o campo normal, calcular do campo normal nesse pedaço, calcular esse pedaço e comparar. Meio longo. Tá? É possível, mas meio longo. Né? Outra maneira, acho que até cabe aqui, eu fui criar mais uma página em W1, resulta que aqui é bem fácil. Φ2 é a mesma coisa que Φ1. É o mesmo domínio nesse pedaço, a função é a mesma, né? A expressão, né, a algébrica da função é a mesma. Claro que então são iguais, aqui não tem, acho que, nenhum mistério. Qual a relação entre elas em W2? Então, Φ2 pega U depois de uma volta, né? Φ1 passa aqui de 0 a π sobre 2. E W2 de 0 a π sobre 2 mais 2π. Eu dei uma volta, e aí que eu começo com a Φ2. Né? Opa, não era para fechar parênteses aqui. Isso aqui é só em relação a U. Né? Mas, o que acontece depois de uma volta com a coordenada V? É que o segmento estava numa certa posição. Depois de uma volta, ele está ao contrário. Então, o mesmo ponto que eu parametrizo com a Φ1, com a Φ2 é menos V. Ou, se quiser, o que eu parametrizo com V na Φ2 é menos V na Φ1. É o cara que estava do outro lado. Vou dar para o segmento aqui. Então, depois de uma volta, o cara que vai cair nesse ponto aqui é o que estava antes dessa volta aqui. Operado pelo extremo. O cara que cair aqui é que antes da volta estava aqui. O ponto que corresponde a 1, antes era o ponto que correspondia a menos 1. Faz sentido? Pela maneira como a gente construiu essa função? Sim, sim, faz sentido, professor. Então aqui, se eu for calcular os campos coordenados, né, aqui eu tenho que, em relação a U são iguais, em relação a V são iguais. Porque as funções são as mesmas, na verdade. Né? Então, aí eu vou continuar aqui embaixo. Portanto, em W1, até colocava aí, Φ2 U igual a Φ2 Φ1 U e Φ2 V igual a Φ1 V. Na verdade, Φ1 e Φ2 aqui são iguais, então tem o que seria estranho que algo fosse diferente. Isto é, N1, vou chamar de N1 e N2, bem natural, né? O induzido por Φ1 é N1 e o induzido por Φ2 é N2, certo? N1 é o produto vetorial desses dois caras normalizado e N2 o produto vetorial desses dois caras normalizado. Aqui nada de estranho, porque são a mesma coisa. E nesse caso, a derivada em relação a U continua sendo igual. Né? Aqui a derivada da função composta, né? Aqui a derivada é 1, aqui dentro, então continua sendo Φ1 de U. Mas, se eu derivar esse cara aqui, Φ1, em relação a V, tem um menos que aparece ali. Ou seja, cara, não foi longe demais. Ou seja, quando eu fizer os campos
normais, mas esteticamente, né, como eu estou escrevendo o 2 à esquerda e 1 à direita, uma questão estética. Estou comparando a segunda carta com a primeira, então, nesse caso, dá isso aqui. Concordam? Ou seja, eu tenho duas cartas conexas que cobrem a superfície toda. A intersecção é um aberto com duas componentes conexas, né? W1 e W2 são abertos conexos, mas são duas componentes conexas da intersecção, né? É um pedaço da faixa de meio e outro pedaço do outro lado. Num deles, os campos normais coincidem, no outro, os campos normais são opostos. Pelo que eu falei lá no começo, essa ideia aqui, a superfície não é orientável. Ok? Alguma pergunta? Eu entendi a prova. Então a dúvida é só se. Como que a gente faz para provar que equivalente? Que, eu não fiz a conexão ainda de ser equivalente e você mostrar que eu tenho essas duas. A ideia? Que eu tenho essas regiões, certo? Em que elas podem ser, em que eu tenho uma transformação entre elas que tem orientações opostas, com a definição de superfície orientável. Mostrar que isso implica que aquela definição é válida, entendeu? Mostrar que isso implica que aquela definição é válida, entendeu? Então, aqui eu justifiquei de uma maneira mais intuitiva, uma justificativa mais rigorosa é a seguinte: isso aqui está representando a situação, né? Não tira rigor a coisa, mas imagina que a gente tem uma superfície que tem isso, é coberta por duas cartas conexas, cuja intersecção tem duas componentes conexas, e em cada uma, vamos pensar, por exemplo, em termos de normal, tá? Numa das componentes, os dois normais são concluir que essa superfície não é orientável. Pensa por absurdo. Supõe que você... pensa por absurdo. Supõe que você tenha uma orientação da superfície. Certo? Então, você olhando para as cartas que cobrem o linha, tá? Então você tem uma cobertura de S, que é uma orientação de S. Todas as cartas têm a mesma orientação. Vamos pensar em termos de normal. Todas elas induzem o mesmo campo normal. Tá? Então, se você olhar para o aberto o linha, e essa parametrização aqui, ela induz um certo campo normal. Vou até desenhar aqui, tá? N, induzida por linha. Como o linha é conexo, você tem duas opções, duas possibilidades. Ou esse campo ele é igual ao campo induzido pelas cartas, digamos, que dão a orientação. Deixa eu fazer, desculpa, de um jeito que fica mais fácil de falar. Vamos pensar em termos de campo normal mesmo, mais fácil do que das cartas. Então, rebobina aí. Suponha que S seja orientável. Se S é orientável, tem ao longo de toda a superfície um campo normal unitário. Certo? É o campo laranja. Agora sim, vamos pela parametrização aqui o linha. Certo? Aqui tem uma carta local que mapeia o linha e induz o linha. Certo? Aqui tem uma carta local que mapeia o linha e induz um campo normal. De duas, uma, em cada ponto, ou esse campo normal, esse vetor normal é igual ao vetor normal laranja, né, da orientação, ou é oposto. Como essa carta aqui é conexa, ao longo de toda a carta eles são iguais ou são opostos. Certo? Até aqui tudo bem? Sim, tudo bem, professor. Mesma coisa aqui.
essa parametrização aqui em U induz um certo campo normal. Eu vou usar a mesma letra, mas é só a ideia. E ao longo de toda a carta, esse aberto U, não carta, ao longo do aberto U, esse campo aqui coincide com o campo laranja ou é oposto. Muito bem. Então, se for o caso, eu troco as coordenadas de U', de modo a fazer o campo N branco, digamos assim, coincidir com o campo N laranja, e mesma coisa o U. Se for preciso, eu mudo as coordenadas para que ele fique igual ao campo N laranja. Né? Isso é possível. Certo? Então eu tenho uma orientação nesse campo N laranja na superfície toda, né? E eu consigo escolher a parametrização em U' em U de modo que os campos normais, né, em cada um desses abertos coincida com essa orientação. Né? Onde é que está a contradição? Aqui. Né? Porque se eu olhar aqui, os campos brancos estão iguais a N, e aqui estão opostos a N. Um deles, pelo menos, né? Aqui, os dois campos, vou chamar, melhor, eu coloquei NN, né? N U' e NU. Não vou chamar de N' porque senão parece derivada, tá? Aqui, N U' e NU são iguais, então, ok, não tem nenhuma incompatibilidade. Aqui eles são opostos. Eles são ambos iguais ao mesmo campo e são opostos ao mesmo tempo. Isso é contradição. Ok, não? Sim, entendi, professor. Obrigado. Tá. Se você quiser, amanhã, antes de disponibilizar o PDF, eu posso escrever isso de mais detalhe, mas não sei se ficou claro, eu não escrevo. Se você preferir, eu escrevo. Fica sim, professor. Para concluir, só uma observação sobre a garrafa de Klein. Que não é superfície regular do R3. Tá? A gente vai enunciar mais para frente, assim, toda superfície regular compacta do R3 é orientável. Não. A garrafa de Klein é compacta e não é orientável, então não pode ser superfície regular do R3. Por que ela não é orientável? Essa ideia aqui é uma ideia geral também. Cadê? Perdi o quadrado, está aqui. Como é que é a definição por quociente, né, da garrafa de Klein? Eu pego um quadrado, assim como para a faixa de Möbius você pega dois lados e orienta de maneira oposta, agora o quadrado é fechado. Tá? E esses dois lados você orienta igualmente. Você identifica os dois lados com a mesma orientação, identifica esses dois com orientação oposta. Isso aqui é a garrafa de Klein. Eu não vou escrever aqui no meio, não. A ideia que funciona em geral é se uma superfície tem um aberto, né, contém um aberto não orientável, então essa superfície não é orientável. Pensem a respeito, mas é bastante fácil. Se a superfície fosse orientável, você teria um campo normal ao longo de toda a superfície, em particular nesse aberto. Né? E isso induziria uma orientação nesse aberto, mas se ele não é orientável, não é possível. E a faixa de Möbius é um aberto da garrafa de Klein. Aqui é bem fácil de ver. Pega aqui uma faixa horizontal aberta. Essa faixa aqui é homeomorfa a uma faixa de Möbius. Estou terminando a aula. Boa noite. Oh, já? Boa noite.